Dando continuidade à nossa série do Beabá do Marxismo, a gente entra hoje no capítulo 4, num modelo um pouco diferente, num cenário um pouco diferente. Toda vez é isso. Agora sim. A gente já falou sobre capital, já falamos sobre Hegel, já falamos sobre trabalho e falamos sobre alienação. O próximo passo é a gente entender como é que o trabalho vai se materializar e vai criar objetos que possam fazer a gente entender como é que a gente se relaciona dentro desse contexto social. O vídeo de hoje é dedicado a uma ideia muito importante dentro do capitalismo e que faz com que ele funcione e, ao mesmo tempo, que o torne um sistema esvaziado de lógica humana e preocupado com a objetificação da vida. Eu sou o professor Gustavo Gaiofato e a gente vai falar hoje sobre a mercadoria. Antes de a gente falar de como os objetos cagam a nossa vida, é importante que a gente tenha em mente dois conceitos que o Marx traz no Capital: valor de uso e valor de troca. O que é o valor de uso? O valor de uso é basicamente a utilidade que um objeto que está sendo produzido vai ter para quem o está produzindo. Um casaco, por exemplo, ele serve para te aquecer, ele tem uma utilidade. Tá? E todo objeto que tem um valor de uso tem um trabalho útil emprenhado nele. O valor de troca é um pouco diferente. O valor de troca é a equiparação entre valores de uso de maneira proporcional. Então vamos supor que você tenha dois objetos com valores de uso diferentes: um casaco e uma xícara. Esses dois objetos eles têm funcionalidades diferentes, eles atendem a necessidades diferentes. E, portanto, o valor de troca é esse ponto central que cria uma proporção entre esses dois objetos. É claro, se eles atendem demandas diferentes, eles vão ter significações diferentes. Um casaco não vai valer tanto no meio de Manaus, por exemplo, e se você está com muita sede e precisa de um copo d'água, você vai comprar uma xícara, né? Ou vai pegar uma xícara. Mas tem uma coisa que é muito importante aí, e é o seguinte: dentro da sociedade capitalista, a gente não tem acesso aos objetos, a não ser pelo consumo. E o que isso acarreta, né? Todos os objetos que são produzidos criam valor de uso. Só que o valor de uso que é desses objetos não está pertencendo a quem o produz. Vamos pegar um exemplo disso. O cara que faz ali um jogo de videogame, por exemplo, ele vai produzir aquele objeto, só que no final ele precisa consumir aquele objeto que ele está produzindo para ter acesso a ele. O que acontece? Quando você produz um objeto e esse produto do seu trabalho, né, esse produto que a gente falou, a relação do homem com o meio, ele é esvaziado de você, ele é retirado de você, é como se um pedaço seu desse produto do trabalho também fosse retirado. Quando a gente tira esse sentimento de pertencimento do trabalho do homem, isso esvazia o objeto, né? Os objetos são essa construção, a relação do homem com o objeto. Então, quando eu crio um jogo de videogame, mas eu não posso jogar esse videogame, eu preciso acessar ele de outro jeito, por mais que eu tenha feito esse trabalho, isso faz com que eu me afaste daquele objeto, que cria aquele processo de alienação que a gente falou no vídeo anterior, que está com o card aqui em cima. Então o que vai acontecer? Quando esse objeto de valor de uso ele é afastado da gente, a gente acaba criando coisas. Importante, uma palavra muito importante, coisas, tá? Por quê? Porque a coisa é aquilo que é um pouco destituído de um sentido específico. Uma coisa é tudo e ao mesmo tempo é nada. Como é que a gente equipara esses valores? Para a gente ter essa equiparação dos objetos, dos valores de uso, é preciso que eles tenham algum valor definido por alguma coisa. E o grande problema é esse: quem define essa utilidade não são os homens. E por que não são os homens? É simples, porque o trabalho dos homens, separados, independentes, particulares, não são trabalhos que são feitos porque cada um tem uma competência diferente, mas são trabalhos separados de maneira proposital. A gente é separado do meio de produção, do controle do meio de produção, e o que isso leva a gente? Isso leva a gente a necessitar de objetos com valores de uso diferentes do que a gente tem acesso. Como que a gente acessa eles? A gente tem que comprar esses objetos, a gente tem que consumir esses objetos. E tá aí a pegadinha do capitalismo. Por quê? Porque se a gente tem uma sociedade baseada nessa produção de objetos e que você não consegue acessar nada porque você não consegue produzir aquilo, você não tem os meios para aquilo, os objetos ganham um caráter meio fantasmagórico. Eles ganham um tipo de valor que está externo ao homem, que não pertence à minha determinação.
o que vai fazer com que objetos de valores de uso diferentes tenham valores de troca diferentes. Um iPhone, por exemplo. Aparelhos da Apple, né? Nada contra, até tenho amigos que têm. Eles têm as mesmas configurações de hardware que outros computadores. Agora, por que raios um computador da Apple custa 12 mil reais e ele tem as mesmas funcionalidades do que um computador de outra marca? Porque dentro daquele objeto, ele atende à necessidade e ao mesmo tempo tem algo nele que chama atenção. Esse algo nele é esse diferencial, é esse espírito, é esse fetiche. Não basta você ter um telefone, você tem que ter o telefone, você tem que ter o objeto. Né? O quanto a gente não é pautado pelas nossas marcas, pela ideia de, né, o clássico gordinho do outfit, né? Lembra do cinto da Off-White que custa 800 reais? Mano, quem paga 800 reais no cinto? Meu irmão, eu uso cadarço, eu não uso cinto. Mas o gordinho do outfit é um excelente exemplo. Por quê? Porque todos aqueles objetos ali, eles têm uma utilidade que é vestir. Aquele tênis da Nike do Travis Scott, eu acho muito maneiro, mas aquele tênis da Nike do Travis Scott, ele não vai fazer você voar, ele não vai fazer você correr mais rápido. Ele é um tênis, ele serve para calçar seu pé. Agora, por que ele ganha esse valor a mais? Por que aquele tênis custa milhares de reais e parece que as pessoas pagam, né? As pessoas pagam esses milhares de reais. Porque isso é um sintoma da sociedade capitalista. Se a gente tem uma sociedade que é pautada, que é inspirada nessa ideia de troca de objetos, e que a gente não pode acessar esses objetos, quanto mais valiosos forem os objetos, porque demandaram mais trabalho, mais a gente quer acessar eles. A Apple é esse exemplo. A Apple causa um fetiche nas pessoas. As roupas de marca causam esse fetiche, os equipamentos de última geração, e que às vezes não fazem tanta diferença quando se pega para ver a utilidade, fazem esse encantamento, esse fetiche. Fetiche, gente, é uma palavra muito importante que o Marx vai usar, que significa feitiço. A mercadoria te enfeitiça, enfeitiça mesmo. Faz com que pessoas que às vezes não tenham o que comer, prefiram gastar em alguma roupa da hora, em alguma coisa que dê essa dignidade, do que em se alimentar. Porque durante o processo de trabalho dessas produções de uso, é aquilo que eu falei. Os homens, eles não têm acesso aos valores de uso de todos os objetos. Eles são privados disso. O objeto ganha valor, a produção do objeto ganha valor. Mas o homem não. É o contrário. O homem ele é desvalorizado. O homem ele se torna coisa. E a coisa passa a agir com poder de decisão que o homem deveria agir. E tá aí o problema. Por quê? Porque a gente vira escravo dos objetos, escravo das mercadorias, a gente vira escravo desse fantasma. É muito difícil se desligar disso. E é isso que o Marx vai trazer, né? Vai falar que as mercadorias enfeitiçam as pessoas. A gente quer consumir iPhones, a gente quer consumir tênis da Nike de modelos de última geração do Kanye West. Eu nem sei se Kanye West faz tênis para Nike, mas a gente quer esse tipo de objeto pra gente. Por quê? Porque isso significa que a gente tá vivo. Tá sacando isso? Gente, é isso. A gente vive num mundo regulado pelos objetos. O capitalista, ele não ganha no valor final, ele ganha em cima da exploração do trabalho. Ele precisa coisificar o homem, ele precisa tirar a humanidade do homem. Por quê? Porque aí dessa forma o homem vai se esvaziar de sentido. Ele vai olhar, chegar no trampo dele e falar, porra, que bosta, né? Meu trampo é uma bosta, eu preciso comprar coisa para ser feliz. Por quê? Porque a nossa felicidade não é condicionada pelo que a gente quer fazer, é condicionada pelos objetos que a gente quer acessar. A galera fala, né? Quem nunca ouviu isso? Eu já falei sobre isso também no vídeo de alienação. As pessoas às vezes têm empregos que odeiam com o fundo do coração, mas não saem. E não saem por quê? Porque às vezes querem manter esse padrão de vida, querem manter essa conexão com o mundo. Ter o objeto, no mundo regulado por objetos, significa que a gente assume o papel de sujeito histórico, dentro do capitalismo, tá? Marx não propõe isso, e tá corretíssimo. Por quê? Porque se a gente vive num mundo baseado na produção e no consumo, adivinha só o que acontece? O planeta Terra não aguenta. O planeta Terra não aguenta. Uma hora, esse consumo de objetos é um ciclo infinito. É mais produção e mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Na mão de cada vez menos gente. É só a gente ver o número de bilionários que apareceram com a pandemia, por exemplo. E quanto a população que era mais pobre ficou mais pobre. E como o auxílio emergencial levou tantas pessoas ao shopping para comprar coisas, para comprar mercadorias, porque aquilo faz com que elas se sintam vivas,
que elas se sintam parte da sociedade e não só engrenagens descartáveis. Essa é a fita do negócio. É isso que é o ponto central. A mercadoria, ela serve porque ela está inserida num contexto em que os homens têm os seus trabalhos alienados deles mesmos. Agora, se a gente tem um modelo diferente, um modelo em que o trabalho não é alienado do homem, em que o homem pode ter sua função particular, ele pode ser melhor, ser um ferreiro melhor, ou sei lá, um sapateiro melhor, poder trabalhar com aquilo, mas também poder acessar outras formas de produção. O que ele precisa, da sua necessidade. O que acontece com isso? Os valores de uso que eu falei, que tinham grandezas diferentes, porque os trabalhos são privados uns dos outros, eles não têm mais grandezas diferentes, porque eles têm utilidades diferentes. Portanto, o fantasma da mercadoria desaparece. E é por isso que é muito importante a gente ter em mente que a tomada dos meios de produção serve nesse sentido. Não é para colocar na mão de outra pessoa e ela ficar rica. Não, não é essa a ideia. A ideia central é de que as pessoas possam acessar aquilo de maneira a cumprir a sua demanda, a sua necessidade. É o homem reconhecer a sua necessidade. A necessidade da coisa, e não a coisa definir a necessidade do homem, porque a gente vive num modelo desse. A gente vive num modelo em que os objetos definem a nossa necessidade, a publicidade define a nossa necessidade. Essa ideia de pertencimento define a nossa necessidade, e não a gente mesmo. A gente é privado disso o tempo todo. É assim que o capitalismo opera. E é assim, dessa maneira, que a mercadoria ganha esse caráter enfeitiçador, de bruxaria, e faz com que a gente gaste muito dinheiro em coisas que às vezes não têm tanto valor de uso, mas que a gente se sente encorajado a gastar. E quais que são as consequências disso? As consequências disso são basicamente um mundo que não aguenta o tranco. Não aguenta. Mas não só a natureza não aguenta. Porque é isso, as relações capitalistas que a gente vive são extremamente destrutivas. Né? Jeff Bezos lá com seu trilhão de reais vai fazer o quê quando o mundo acabar? Vai pegar o dinheiro e viver num bunker? O que ele vai fazer? É bem capaz de fazer isso mesmo, né? Verdade. O que esses bilionários vão fazer com o dinheiro? Vão comer papel? Não, esse valor que eles estão ganhando é esse valor fantasmagórico. É esse valor ganhado pelas mercadorias. Então, num sistema que cresce infinitamente na mão de poucos, desses bilionários, o que acontece com quem é a esmagadora maioria da população? Continua sendo explorada. Porque é isso. Se a gente tem um mundo baseado no consumo e no acúmulo de objetos, quem tem mais, manda mais. Para alguém ter mais, alguém tem que ter menos. E tá aí a chave do negócio. O nome dessa diferença do trabalho que o empresário toma do seu funcionário é o que a gente chama de mais-valia. E é essa mais-valia que é o conceito central para a gente entender o processo de exploração do capitalista, tá? Não você, o dono da mercearia da esquina, pelo amor de Deus, mas do capitalista de verdade, e que cria esse panorama social, mantém essa desigualdade e vai, de fato, perpetuar um sistema que em si mesmo é destrutivo. É aquilo, né? Só para a gente finalizar, socialismo ou barbárie. Não tem outra opção. Não existe outra opção. Porque uma hora vão acabar os recursos. E é aquela frase famosa, né? Quando o planeta acabar, os ricos vão perceber que não dá para comer dinheiro. Então, para entender a mais-valia, a gente vai deixar essa conversa para uma outra história. E lembre-se, se você quiser rever algum vídeo do Beabá do Marxismo, esses vídeos estão em algum lugar desta tela. Ah, não, tem que aparecer minha mão na câmera. Então, peraí. Aqui. Eu amei que estou... É muito bom que parece bom. Lembre-se, se quiser assistir mais algum vídeo do Beabá... Não, se quiser não, tem que assistir. O Alto Comissariado do Partido mandou você... Lembre-se de reassistir os vídeos do Beabá do Marxismo, que estão em algum lugar desta tela, para você se reatualizar dos conceitos que a gente já falou, para poder espalhar para os amiguinhos a palavra do papai Marx, para que a gente possa entender e combater esse sistema capitalista com o bom e velho trabalho de base. Muito obrigado e até a próxima. Mad Max The Interceptor. Eu fico imaginando o Mel Gibson a milhão assim. Desculpa. Lembre-se de reassistir os vídeos do Beabá do Marxismo para lembrar dos conceitos que a gente falou. Esses vídeos devem estar em algum lugar desta tela. Foi o melhor que eu pude fazer. Gente, desculpa.
Rita, eu te amo. Você é demais. É isso. Eu não consigo, a minha mão não dá. Eu não aguento mais ser burro.